Bom, hoje nós entramos na unidade 3 e começamos com a seção 3.1, nós vamos falar de estrutura de diagnóstico. Tá? Então, nós estamos falando de diagnóstico e intervenção empresarial. Então, como é que eu faço um diagnóstico? Quais são os passos, né? Qual é o passo a passo aí, a minha cartilha, digamos assim, né? Para que eu possa fazer um diagnóstico. Por onde eu começo? De que maneira eu vou começar? Como é que eu vou fazer? Quais são os pontos principais que eu preciso ficar atento? Hein? Então, vamos ver um pouquinho disso hoje. Uma maneira de nós termos um roteiro para que a gente possa fazer aí um diagnóstico de uma empresa, tá? Então, eu já até comentei com vocês, quando nós estamos doentes, nós vamos ao consultório, procuramos um médico para que o médico possa descobrir, baseado num relato nosso, né, o que é que a gente tem, o que está de errado aí com o nosso corpo, tá? Então, o médico, ele vai fazer uma série de perguntas para nós, né? Ele nos questiona uma série de coisas, o que aconteceu, o que você comeu, quanto tempo tem isso, teve febre, se não teve, etc. e tal, para, basicamente, chegar num determinado diagnóstico, num determinado resultado. E, baseado nesse resultado, ele vai te dar aí, receitar um remédio para melhorar aquele seu problema que você relatou ali, tá? No diagnóstico da empresa, o raciocínio é o mesmo, é a mesma coisa, né? Está acontecendo alguma coisa com a empresa, então a empresa ela está doente, né? E ela contrata aí um consultor, ou ela tem um consultor interno, ou ela traz um consultor de fora, para verificar, baseado numa série de perguntas, numa série de questionamentos, olhar relatórios, olhar rotinas, como é que está sendo feito isso, como é que está sendo feito aquilo, para chegar num determinado diagnóstico. Chegando nesse diagnóstico, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar aí uma receita, né? Ou seja, ele vai dar novas instruções, novas regras, sugestões, né? Para que sejam aplicadas e, desta forma, a empresa deixe de ter aqueles problemas que ela vinha carregando, tá? Então, trata-se aí de um procedimento que tem como objetivo evidenciar problemas e oportunidades, além de permitir que o gestor tome decisões estratégicas mais certas, mais assertivas, baseado em tudo que está acontecendo, tá? Quando você faz um diagnóstico, e esse diagnóstico é um diagnóstico eficiente, o empresário ele passa a conhecer melhor o seu próprio negócio, e aí, dessa forma, ele vai conseguir traçar um caminho que, claro, vai levá-lo a melhores resultados. Mas para que isso aconteça também, a empresa de consultoria ou o consultor que foi contratado precisa ter aí uma certa bagagem, uma certa experiência, né? Não é do dia para a noite que você se transforma num consultor e que você consegue fazer um diagnóstico de uma empresa, né? Precisa ter estudo, precisa ter experiências, né? Precisa ter aí uma vivência para que realmente você consiga detectar o problema da empresa, tá? Então, esse procedimento, ele possibilita, por meio de uma abordagem direta, propor soluções para aquilo que, de fato, compromete aí a saúde da empresa. Então, você, como consultor, você está lá justamente para receitar o remédio, né, para combater a eventual doença daquela empresa, tá? Isso a deixará mais forte a empresa, óbvio, né? E preparada para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, né? Eu já comentei com vocês também que o uso do consultor não é só naquelas horas em que a empresa está passando por necessidade, a empresa está com problemas, né? Está ali com uma série de dificuldades. Não é nessa hora que também, né, nós devemos contratar um consultor, mas também quando a empresa está numa situação boa,
Tá? Até porque o consultor vai ajudar a manter aquela situação, né? Então, onde você pode melhorar, e de que forma você pode manter essa situação, tá? E ficar de olho na sua concorrência. O que a concorrência está fazendo, de que forma ela está fazendo, como ela está fazendo, né? Por que ela tem mais visão do que você, por que ela está um pouco mais à frente do que a sua empresa. Então, o consultor, ele também vai agir desse lado, ele vai agir nessa forma, para que a sua empresa também comece a ter um pouco mais de destaque, passe a ser um pouco mais conhecida. Tá? Então, qual é o primeiro passo para a gente fazer aí o nosso diagnóstico? Tá? Porque nós estamos montando uma estrutura aqui para fazer o diagnóstico. Então, eu preciso de cumprir uma série de passos, né? Uma série de regrinhas, eu tenho todo um script, tá? Então, eu preciso ir cumprindo passo a passo para que eu chegue no resultado. Tá? Então, o primeiro passo aí é a coleta de informações, né? Então, nós temos várias maneiras de coletar informações que a gente já até passou para vocês, né? Posso fazer através de relatórios, de questionários, de entrevistas individuais, entrevistas coletivas. Eu converso com os gestores da empresa, que é um dos pontos principais. Né? Eu vasculho a empresa, eu olho relatórios, enfim, eu não posso deixar de passar nada em branco. Né? Eu preciso ser aquela pessoa bem, entre aspas, enxerida mesmo, né? Cheia de dúvidas, sempre questionando uma determinada resposta, para que eu possa ir coletando todas essas informações, né? Eu vou coletando tudo isso, eu vou juntando tudo isso, para que depois eu possa analisar isso com calma para ir montando aí, para chegar no diagnóstico. Tá? A mesma coisa são os departamentos, eu não posso deixar nenhum departamento de fora. Claro que aí nós não estamos falando de um diagnóstico situacional, nós estamos falando de um diagnóstico geral. Então, se eu estou falando de um diagnóstico geral da empresa toda, é óbvio que eu vou conversar, eu vou me envolver com todos os departamentos que a empresa tem. Né? Porque todos os departamentos da empresa, queira ou não queira, eles estão interligados. Né? Existe aí uma interdisciplinaridade nesses departamentos. Um depende do outro e o outro depende de um. As informações circulam em todos os departamentos e todos os departamentos dependem das informações. Tá? Então, de repente, alguém pode falar para você que está com problema em finanças, quando na realidade ele está com problema no comercial. Tá? Então, é isso que está atrapalhando as finanças, por exemplo. Ou você tem um problema no marketing e no recursos humanos, enfim. Tá? Então, você precisa vasculhar todos os departamentos, coletar o máximo de informações possíveis, né? Fazer entrevistas se forem necessárias, recolher relatórios, ajuntar todas essas informações, tá? Para que depois, com mais calma, você estudando tudo isso, baseado no que você conversou com a empresa, você vai chegar lá no seu diagnóstico, ok? As entrevistas também, elas são muito importantes, como eu acabei de comentar agora, principalmente com os gestores, né? Principalmente com o dono da empresa, porque muitas vezes o próprio dono da empresa esconde alguma coisa, né? Às vezes ele não admite que a empresa esteja doente, que a empresa tem algum tipo de problema, ele não vai admitir que, se você, por exemplo, dizer que é problema de gerência, problema de diretoria, ele vai dizer, imagina, eu faço tudo certo, né? Porque às vezes a pessoa não quer acreditar, né? Isso acontece com o ser humano, por exemplo, quando às vezes ele vai ao médico. O médico chega para ele e fala, olha, o senhor tem esse tipo de problema, imagina, eu não bebo, eu não fumo, eu pratico exercício, eu tenho uma alimentação sadia, etc, 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 mas mesmo você fazendo tudo isso, você pode ficar doente. A empresa é a mesma coisa, ela pode ser uma empresa sadia, ela pode ter capital de giro, ela pode ter uma boa reserva de recursos financeiros, ela pode ter um bom faturamento, mas não está livre de ter algum tipo de problema, de acontecer alguma coisa. Né? Então, essas entrevistas com o gestor, com o supervisor, com o colaborador, seja ele qual for, tá? É super importante, né? Questioná-lo sobre
a atual situação da empresa, situação dos setores, como é que eles veem os setores, né? Como é que ele vê o seu setor, como é que ele vê os outros setores, né? Perguntar para esses funcionários qual é a visão que ele tem da empresa, como é que ele vê a empresa, como a família dele vê a empresa, por exemplo, né? Porque são olhos de fora. Nós que estamos dentro, muitas vezes, não vemos o que as pessoas de fora estão vendo, tá? Claro que para essas entrevistas também, você precisa montar ali um roteirinho, né? Ter ali um rol de perguntas a serem feitas, porque você precisa fazer a mesma pergunta para todo mundo, do mesmo jeito, né? Eu não posso fazer uma pergunta para um e para outro eu vou fazer uma pergunta diferente, aí você não vai chegar no resultado. Então, você precisa ter ali o roteiro, né, das questões, das perguntas que você vai fazer, e você está colhendo informações, ok? Para tudo, dentro de um diagnóstico, como consultor também, para tudo você precisa ter um roteiro, né? Você não pode trabalhar sem roteiro. Quem trabalha com consultoria, quem trabalha com assessoria, quem trabalha com auditoria, tá? Todas essas pessoas, todos esses profissionais, esses escritórios, essas empresas, elas têm ali um roteiro a ser seguido, né? Até porque, como você trabalha na base de horas, né? De quantidade de horas, quantidade de dias, quantidade de funcionários, é tudo feito, é um pacote, você precisa ter isso muito bem esclarecido, porque senão você acaba tendo prejuízo, né? Às vezes você calcula tantas X horas e depois você gasta Y horas, né? Então, você pode até ter um prejuízo. Bom, outro método de coleta são os relatórios periódicos de cada empresa. Então, existem 7 tipos principais de relatórios de negócios, sejam eles internos ou sejam eles externos, públicos, tá? Que podem te ajudar a tomar decisões. Tá? Então, olha lá, você tem, por exemplo, um relatório de atividade semanal, um relatório de vendas, de marketing digital, de estratégia de crescimento, de pesquisa de mercado, relatório de orçamento, relatório anual, enfim, cada empresa, né, tem um ou outro relatório diferente. Às vezes o relatório ele tem um resultado igual, mas ele é feito de uma forma diferente, tá? Isso vai variar de empresa para empresa, ok? Então, é claro que, dependendo da empresa que você está, você vai ter mais relatórios ou você vai ter menos relatórios, tá? Mas, quanto mais relatórios você tiver, quanto mais informações você conseguir recolher da empresa, melhor, né? Porque essas informações, elas são relevantes, né, para você chegar no resultado que você precisa chegar, tá? Porque você aí vai montar um processo de tomada de decisão. E veja que aqui nesse slide, o processo de tomada de decisão, ele está aqui em vermelhinho, né? Ele está aqui bem, aparecendo bem aqui, relevante, porque lá na frente você vai entender por que nós precisamos de um processo de tomada de decisão, tá? O processo de tomada de decisão na organização nem sempre segue uma metodologia padronizada ou um processo modelado rigidamente definido como um padrão. Tá? Nós já comentamos que de empresa para empresa, tá? As coisas mudam, a administração é de um jeito, tá? As rotinas são de outra forma, então eu preciso me adequar de acordo com a empresa. Então, essa inconsistência metodológica, e portanto ela é de processo, ocorrem em um grau cada vez maior conforme o nível hierárquico do decisor aumenta. Tá? Então, é fácil entender esse motivo. Toda pessoa que deve tomar uma decisão, seja em uma organização ou mesmo na sua vida pessoal, ele leva 2 aspectos em consideração, tá? Aspectos racionais e analíticos, ou seja, você está tomando a decisão através da razão, tá? E aspectos emocionais e de temperamento pessoal. Aí, nesse caso, você está tomando a decisão pelo coração, pela emoção, tá? Então, nós, como gestores, ok?
na hora de tomar uma decisão, dependendo do grau em que nós estamos na escala hierárquica, nós levamos esses dois aspectos em consideração. O racional e o analítico, que é a razão, e o emocional e o de temperamento pessoal, que é aquele que você faz com o coração, ou você faz com aquela famosa palavrinha chamada intuição, né? Sabe aquela em que você olha para a pessoa e às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa não me inspira muita confiança, nossa, eu não senti muita firmeza no que ele colocou, não senti muita firmeza naquela justificativa. Quando você age dessa forma, você está agindo pelo aspecto emocional, pelo temperamento pessoal. Você aí não está usando o racional e nem o analítico. Você está analisando ali pelo emocional, pelo coração. Tá? Então, ao levar em conta esses dois aspectos, a pessoa que se encontra em um processo de tomada de decisão nas organizações, ainda tem um fator contra, que é o fator tempo. Né? Vocês devem se lembrar muito bem que eu já comentei que muitas vezes você, como gestor, como administrador, né, como pessoa que está ali na frente para tomar a decisão, muitas vezes você só tem uma bala para matar o leão e você não pode errar, tem que acertar. Né? E nessa hora, para você tomar essa decisão, o tempo nunca vai estar a nosso favor. Ele vai estar contra a gente, ele vai estar pressionando. Né? Então, quando você toma uma decisão, muitas vezes dessa forma, você só tem uma bala, você precisa atirar para matar o leão, e o tempo, você não tem tempo, você obviamente que vai usar o aspecto emocional e o temperamento pessoal, você vai agir com a razão, né? Você vai usar a intuição, você vai fazer dessa forma, tá? Talvez você chegue e diga assim, não, mas eu prefiro não tomar decisão nenhuma, né? Então, se você decidir não tomar nenhuma decisão, você já tomou uma. E é claro que você tomou a decisão errada, tá? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte, o não, ele é sempre garantido, ok? O não é sempre garantido. Você não sabe se quando você tomar a decisão, se vai ser sim ou se vai ser não. Se for não, você já estava preparado, porque você já sabia que o não era garantido. E se for o inverso? Então, se você não tomar essa decisão, você nunca vai ficar sabendo se daria certo ou se realmente não seria possível fazer aquilo, tá? Então, nunca deixe de tomar a decisão, tá? Se arrependa das coisas que você não fez. Nunca se arrependa das coisas que você fez. Porque se você fez, está feito. Se deu certo, se deu errado, muito bem. Você fez, você tomou a decisão. Ninguém toma decisão para errar. Isso é óbvio. Todo mundo toma decisão para acertar. Mas, às vezes, infelizmente, você toma uma determinada decisão e não consegue chegar no resultado obtido, né? Quantas vezes em um time de futebol, às vezes está lá 0-0, o técnico resolve mudar, né? Tira dois jogadores e coloca outros dois jogadores e acaba perdendo o jogo, né? Será que foi por causa da troca? Ou será que foi outro motivo? Nós não sabemos, não temos como analisar tudo isso, né? Mas a decisão foi tomada. Então, sempre tome a decisão. Nunca deixe de tomar uma decisão, ok? Então, conforme o nível hierárquico aumenta, as características psicológicas e as características de personalidade do líder, a sua autoconfiança e a sua experiência podem levá-lo a pender mais para aspectos emocionais e de temperamento, mesclados com a intuição, principalmente se não tiver tempo suficiente para analisar as informações ou mesmo de recebê-las dos níveis hierárquicos inferiores e dos sistemas que o deveriam prover delas, né? Então, foi o que a gente comentou. Então, quanto mais eu estou mais alto na escala hierárquica, né, as minhas características, tanto psicológica e de personalidade do líder,
a autoconfiança, a experiência, ele vai te levar para o lado emocional, né? Mas a intuição também, e principalmente se você não tiver tempo suficiente para fazer tudo isso, e também, infelizmente, não tiver o apoio aí dos seus colaboradores, né? De relatórios, de você conversar com seus colaboradores o que está acontecendo e tudo mais, tá? Então, aí, de repente, você pode pender mais para um lado do que para o outro. Lembra quando uma vez eu comentei assim com vocês? Olha, sempre presta atenção quando você tiver mediando ali, por exemplo, uma discussão, né? Quando você estiver intermediando, quando você for o mediador de alguma coisa, sempre escute um lado e sempre escute o outro. Lembre-se sempre que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais, falar menos, tá? Porque se você escutar só de um lado, pode acontecer de você pender mais para um lado do que pender para o outro, ok? Então você precisa, mesmo que você esteja sem tempo, você precisa tomar uma decisão muito rápida, tal, é nessa hora que você precisa ser um cara assim muito eclético, né? Tentar pegar uma informação daqui, tentar pegar uma informação dali, misturar tudo isso para que você possa tomar a sua decisão, né? E também vamos ser claros aqui, né? Muitas vezes você vai estar na sua empresa para tomar uma determinada decisão e, infelizmente, você vai estar ali sozinho, se é que já não aconteceu isso, né? Você vai estar ali, infelizmente, sozinho para tomar uma determinada decisão, você não vai ter apoio de ninguém, você não vai ter ajuda de ninguém, e você vai ter que dar a sua vai ter que dar a sua cara a tapa, né? E tomar a decisão. Infelizmente, você vai ter que fazer isso. E, claro, nós torcemos aqui que você se lembre de todas essas aulas, que elas possam te ajudar para que você tome realmente a decisão de maneira certa, de maneira correta, tá? Bom, nesse contexto todo que nós estamos conversando, que nós estamos falando, né, de todos esses assuntos, nós temos aí 4 tipos de personalidades que muitas vezes influenciam fortemente o processo de tomada de decisão nas empresas, tá? Existem 4 tipos de personalidade que influenciam na hora de você tomar uma determinada decisão dentro da empresa, ok? E nós vamos passar esses 4 tipos aqui de personalidades, né? E você vai aí mais ou menos tentando se enquadrar em uma delas, ou de repente você pode dizer, o meu superior é desta forma, o dono da empresa é dessa forma, meu diretor é assim ou é assado, tá? Então, nós temos 4 tipos de personalidade. O primeiro tipo de personalidade é o que nós chamamos de analítico. Então, o analítico, ele tem assim uma baixa assertividade e também uma baixa emotividade. Então, é aquele cara que ele pouco se relaciona e também ele é pouco emotivo, digamos assim, né? Então, o primeiro deles, nós falamos que ele é o arquiteto. Então, ele é pensador, criativo e estratégico, com um plano para tudo. Tá? Então, é aquela pessoa que você vai conversar, ele para, ele pensa, tudo bem, ele é criativo, ele é estratégico, mas ele sempre tem um plano para tudo. Sabe aquela pessoa que você conversa e que ele tem sempre um plano, ele sempre já traça um plano para tudo, você não consegue, às vezes, dizer nada, né? Ele já é tudo certinho, tudo bonitinho, é o arquiteto, tá? Depois nós temos aí o lógico, dentro do tipo de personalidade analítica, ok? O lógico, ele é criador, inovador, com uma sede insaciável por conhecimento. Então, é aquela pessoa que é curiosa demais, né? Toda hora quer saber o que está acontecendo, por que você está fazendo aquilo, por que você está fazendo desse jeito, o que foi que aconteceu. Então, aquela pessoa que fica te questionando, perguntando e tudo mais. Além de serem pessoas criadoras e inovadoras. Aí temos o comandante, né? São líderes ousados, criativos e enérgicos, sempre dando um jeito em tudo. Então, é aquela pessoa
que vem, que manda, e se tem alguma coisa acontecendo, ela sempre dá um jeitinho para resolver aquele tipo de problema. E por último aí, dentro do analítico, nós temos o inovador. O inovador, ele é pensador, ele é esperto, ele é curioso, e que não resiste a um desafio intelectual, né? Então, é aquela pessoa que todas as vezes que você lança um desafio, é com ele mesmo, ele está no desafio, né? Ele adora um desafio. Quanto mais você desafiá-lo, melhor, tá? No outro tipo de personalidades, nós temos o pragmático. Então, o pragmático, ele já é assertivo, mas é uma pessoa controlada, tá? E dentro dessa personalidade do pragmático, nós temos o logístico, que são indivíduos práticos extremamente confiáveis, sabe aquele cara que, olha, eu vou te contar um segredo, você não conta para ninguém, e esse realmente não conta para ninguém, né? É esse cara aí, é um cara muito prático, né? É um cara que não fica com churumelas para fazer as coisas, não. É um cara muito prático, né? Não é burocrático. Você tem o defensor, são protetores, dedicados e acolhedores, estão sempre prontos para defender os seus amados. Então, digamos aí que o defensor, pelo próprio nome está dizendo, existem líderes assim, né? Liderar que é bom, às vezes ele não lidera, trabalhar que é bom, às vezes ele não trabalha, mas ele defende os seus funcionários, né? Ele passa a mão na cabeça, coitadinho, né? Nossa, acho que aconteceu alguma coisa com ele, ou seja, ele está sempre defendendo ali os seus amados, a sua equipe. Você tem o executivo, que são administradores excelentes, inigualáveis em gerenciar coisas ou pessoas, né? Então é aquele top de linha. E você tem o cônsul, né? Pessoas extraordinariamente atenciosas, sociais e populares, sempre prontas para ajudar, né? Então é aquele cara que conversa com todo mundo, é aquele cara que entra e cumprimenta todo mundo, é aquele cara solícito, né? É aquele cara que, se ele estiver fazendo alguma coisa, você pede a ajuda dele, ele para o que ele está fazendo e vai te ajudar. Então, precisa vir de domingo, ele vem, precisa vir de noite, ele vem, precisa vir de madrugada, ele está sempre ali fazendo alguma coisa, ele está sempre ali ajudando alguém, colaborando com alguém, não deixa ninguém na mão, tá? Já no terceiro tipo de personalidade, nós temos aí o integrador. Então, o integrador, ele já é emotivo e com baixa assertividade. Então, o primeiro ali é o advogado. Então, o advogado, ele é idealista, ele é quieto e místico, porém, muito inspirador e incansável. O mediador, o próprio nome já está falando, são pessoas aí poéticas, bondosas, altruístas, também sempre prontas para ajudar por uma boa causa. O protagonista, né? O protagonista é aquele que, olha, fulano chegou, sabe aquele que o fulano chegou? A festa não começa se o fulano não chegar, é o protagonista. Líderes inspiradores, carismáticos, que conseguem pilotizar a sua audiência. Então, é aquele líder que ele consegue fazer todo mundo vir trabalhar num domingo de sol, né? Quando vai ter uma final de campeonato onde o Corinthians vai jogar, sabe isso? E todo mundo vai fazer churrasco. Ele consegue fazer você largar tudo isso e vir trabalhar. É esse líder protagonista. E nós temos o ativista. Espírito livre, criativo, sociável, entusiasmado, sempre encontrando uma razão para sorrir, né? Então é aquele cara que está sempre de boa, está sempre rindo, está sempre de bom humor. Tá? Então é o líder entusiasmado, né? Está sempre entusiasmado. Você fala alguma coisa para ele te mostra o outro lado da moeda, né? Não, eu não vejo por esse lado, eu vejo assim, etc. e tal. Né? Você fala para ele, olha, o pneu do meu carro furou. Ele falou, que bom que o seu pneu do carro furou, porque aí você teve que parar, e aí você parou, você descansou, respirou um pouco, tomou uma água, de repente encontrou um colega, né? É mais ou menos por esse lado. E por último, nós temos aí o expressivo. Então, o expressivo, ele é assertivo e também é emotivo. Então, dentro dessa personalidade de expressivo, nós temos o virtuoso,
que é experimentador, prático e ousado, mestre em todos os tipos de ferramentas, né? Então, é aquele cara que conhece tudo, sabe tudo, né? Você pede para ele montar uma cadeira, ele te ajuda, me ajuda a fazer isso aqui, ele já sabe que chave pegar, qual é a numeração, o que precisa, o que não precisa. Tem um aventureiro, né? O aventureiro é artista, flexível, charmoso, sempre pronto para explorar e experimentar algo novo. Tem um empresário, que são pessoas inteligentes, enérgicas e perceptivas, que realmente gostam aí de arriscar, né? Aquelas pessoas que arriscam. Aliás, todo empresário, ele arrisca alguma coisa. E o animador. Então, os animadores entusiasmados, enérgicos e espontâneos, a vida nunca fica entediante perto deles. Tá? Então, aí nós passamos pelos 4 tipos de personalidades, tá? Só para a gente relembrar. Então, nós temos o analítico, nós temos o pragmático, nós temos o integrador e nós temos o expressivo. E é claro, isso é óbvio, né? Que não existe aí um estilo de personalidade que é 100%, né? Que é ideal para você tomar aí a decisão, né? Isso vai depender muito do posicionamento, do valor, da cultura e até mesmo o momento que a organização aí está atravessando, está passando, tá? Você pode ter uma mescla de todas essas personalidades? Claro que pode, né? Você pode ter um pouquinho desta, um pouquinho daquela, mais forte numa, menos forte na outra. Isso, claro, isso pode acontecer, tá? Mas eu acredito que vocês devam aí ter se identificado com alguma coisa. Ah, fulano é assim, fulano é assado. Ah, esse aqui eu conheço, eu sei quem é, esse aqui sou eu. Né? Então, é legal você conhecer esse tipo, porque é nessa hora que, dependendo da personalidade, é que a pessoa vai tomar uma determinada decisão, tá? Então, dependendo da tua personalidade, é a forma como você vai tomar a decisão. Entendeu? Funciona dessa forma, né? Mas é por isso que cada vez mais as organizações buscam melhorar a modelagem dos seus processos de inteligência e de seleção de lideranças, em busca do melhor desempenho nos 2 fatores fundamentais para a tomada de decisão organizacional. Líderes preparados para tomar decisões de risco, utilizando fatores emocionais e de personalidade, mas com responsabilidade e com cautela. E sistemas de informações que proporcionem a maior agilidade, confiabilidade e precisão no auxílio aos processos de tomada de decisão dentro da organização. O que tudo isso quer dizer? Que as empresas cada vez mais estão se especializando, né? Estão aí modelando os seus processos, ou seja, estão melhorando os seus processos, tá? Para que cada vez mais ela consiga trazer líderes preparados, né? Líderes que saibam tomar decisões de risco, porque toda hora que você toma uma decisão de risco, como a gente acabou de comentar, você está usando o fator emocional e de personalidade. Então, você está tomando a decisão através da intuição, tá? Você pode tomar uma decisão de risco sendo racional e analítico? Claro que pode, mas quando você demanda um tempo para tomar essa decisão, né? Você pode pensar assim, eu não sei se eu abro uma nova filial numa determinada cidade ou eu não abro. Então, você está tomando uma decisão, é uma decisão de risco, né? Claro, você vai se basear em relatórios, você vai fazer uma pesquisa de campo, de mercado, vai contratar uma consultoria para ver se o seu produto vai ser aceito naquela praça, tal. Você vai tomar uma série de atitudes, vai colher uma série de informações para tomar essa decisão. Né? É uma decisão de risco, claro, né? Você vai investir, mas você não sabe se aquilo realmente tende a dar certo. Pode acontecer alguma coisa e dar errado, né? Então, embora você esteja tomando uma decisão de risco, ela leva tempo. Então, quando leva tempo,
você está tendo a chance de utilizar ali o analítico e o racional. Mas quando eu estou tomando uma decisão de risco, e essa decisão de risco ela é rápida, então eu estou usando o meu fator emocional e de personalidade. Tá? Então eu estou usando ali o que eu costumo dizer, eu estou usando o coração para tomar a decisão. Né? Então o que as empresas estão querendo? Cada vez mais elas estão querendo líderes que estejam e sejam preparados nesse sentido, né? Que conseguem tomar uma decisão de risco, utilizando ali o emocional e a personalidade, mas claro, tem que ter cautela, tem que ter parcimônia, tem que ser com responsabilidade, mas aliado a isso, né, ela também quer ter sistemas de informação, né, que trabalhem rápido, que informe rápido, que emita relatórios rápidos, né? Relatórios de precisão, relatórios com confiabilidade, para que nós possamos tomar uma série de decisões. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa onde eu estava tentando, com muito custo, colocar um sistema de informação basicamente para automatizar a empresa. A empresa tinha lá um programa, tinha lá algumas coisas, tal, mas que não era, aliás, não era nada, né? Para aquilo que ela precisava para o porte dela. Então, ela precisava realmente ter um sistema de informação que conversasse com a empresa toda, onde você simplesmente apertando o botão, você tinha um relatório. Eu saí dessa empresa e não consegui, tá? Por quê? Primeiro porque o próprio dono da empresa não deu o exemplo, né? E quando o dono da empresa... Por isso que quem está à frente é importante assinar embaixo, conversar com os funcionários, né? Porque os funcionários se espelham nisso. Então, o que os funcionários faziam? Se o próprio dono da empresa não está ligando para isso, por que eu, um simples mortal, vou ligar, né? Então, você não conseguia, ficou, patinava, e não tomava, não conseguia implantar absolutamente nada. Então, o que acontecia? O departamento financeiro, por incrível que pareça, fazia todo o controle com planilhas de Excel, fazia tudo em Excel, né? E quando começou a implantação do sistema, que era uma das minhas atribuições, e eu comecei a fazer testes justamente por ali, que eu sabia que era a área mais crítica que tinha, eu percebia que todos os relatórios que eu tirava não batia com as planilhas em Excel. Por quê? Porque existia uma falha muito grande, existia um buraco muito grande, né? Uma diferença muito grande de coisas que iam ficando, esquecia, passava por cima, tinha sido abandonado. Tá? Então, isso acaba trazendo prejuízo para a empresa, porque se você precisa tomar uma decisão e você tem um relatório na sua mão que ele não é confiável, não é um relatório preciso, óbvio que você vai tomar uma decisão errada. Né? Então, o que as empresas estão querendo corrigir, o que as empresas estão querendo fazer, é justamente isso, aliar essas duas coisas, né? Líderes preparados, tá? Com um sistema de informação que possa subsidiar, né? Que possa estar ali pronto para emitir relatórios, para que esses líderes possam tomar determinadas decisões. Tá? Depois nós temos também aí a observação de campo. Né? Então, o que é fazer a observação de campo? Então, você, por exemplo, vivencia de perto a rotina do trabalho da empresa. Quando você faz a observação de campo, você está vivenciando de perto a rotina de trabalho da empresa. Lembre-se que nós estamos fazendo aqui uma estrutura para a gente montar um diagnóstico. Tá? Então, eu estou buscando informação de todos os lados. Como os funcionários operam, por exemplo, como os procedimentos se dão na prática, quais os principais erros, quais os principais acertos, de que forma as pessoas estão trabalhando, por que estão fazendo daquela forma, daquele jeito, quem foi que disse que era para fazer daquele jeito, daquela forma, né? A informação vem de onde, depois a informação vai para onde, tá? Então, você precisa lembrar que para que a observação de campo ela tenha eficiência, é fundamental que você, como observador,
não pode, em hipótese alguma, interferir na execução das atividades, tá? Você está ali observando, você está ali olhando, né? Mas você não pode, em hipótese alguma, interferir no futuro daquilo, tá? Falar, você está fazendo assim, mas se fizesse assim não era melhor? Pronto, você interferiu. Aí a sua informação já está furada. Você já perdeu essa informação, porque a pessoa já começa a fazer alguma coisa baseado naquilo que você está falando. E o propósito não é esse, tá? O propósito é você observar, você olhar, ficar ali analisando para ver de que forma as pessoas estão trabalhando, estão ali operacionalizando a empresa, tá? Existe também uma outra ferramenta que você pode usar e que a gente já comentou aqui na aula, né? Vocês até já fizeram uma atividade sobre isso, que é a própria análise SWOT, onde você levanta ali quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dentro da empresa, né? Você sabendo o ponto forte e o ponto fraco dentro da empresa, isso vai te auxiliar bastante, né? Aqui você tem um passo a passo para que você possa montar aí a análise SWOT. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque é uma coisa já que a gente já bateu bastante sobre isso, já falou bastante sobre isso, né? Mas é uma ferramenta muito importante. Eu posso usar outras ferramentas? Claro, você pode, só adequar as ferramentas. Mas, num caso desse, a análise SWOT é o que mais se enquadra, né? Porque aí você vai descobrir ponto forte, ponto fraco, você vai descobrir quais são as oportunidades, quais são as fraquezas da empresa. Então, num quadro, numa única folha de papel, você consegue ter uma grande visão da empresa. Consegue ter uma série de informações da empresa. O segundo passo é analisar esses dados. Bom, nós recolhemos uma série de dados, relatórios, fizemos entrevistas, conversamos com as pessoas, fizemos observações, analisamos isso, analisamos aquilo, né? Então, agora chegou a hora da gente passar tudo isso na peneira, né? Chegou a hora da gente organizar tudo isso, chegou a hora da gente analisar tudo isso. Bom, se você for pegar relatório por relatório, olhar, analisar aquela coisa toda, pode ser que você leve muito tempo. Então, nós precisamos fazer as coisas de uma forma mais prática, de uma forma mais assertiva, né? Mais produtiva. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar rapidamente, tá? Então, para que você possa organizar e analisar todas essas informações, você pode fazer aí o uso de algumas ferramentas que o mercado dispõe. Planilha, gráfico, mapas, tabelas, enfim. Você tem uma série de ferramentas que podem te auxiliar e que vão te auxiliar na hora de você organizar e for analisar todas essas informações. Por isso que quando você está fazendo consultoria, ou quem faz consultoria, geralmente não está sozinho, né? Às vezes estão em dois, três consultores trabalhando. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão recolhendo informações, tem um outro que já está organizando, né? E já começa a analisar essas informações para que não se perca muito tempo. Tá? Então a coisa ela tem que girar, a roda tem que girar, a engrenagem tem que girar de uma forma bem concisa, bem coesa ali, para que se chegue no resultado mais rapidamente, tá? Então, o objetivo aqui, tá? Nessa hora de analisar os dados, é de disponibilizar os dados de maneira que facilite a sua análise, né? Que você consiga analisar de uma forma muito mais rápida, tá? Eu conheci empresas que, embora a gente montasse um relatório de 30, 40 folhas, na hora que a gente ia para a reunião, ia com 2, 3 folhinhas só, né? Alguns gráficos, algumas informações importantes para que a gente pudesse relembrar todo aquele livro que a gente montou, mas na hora da reunião eram 2, 3 folhas, né? Então, naquelas 2, 3 folhas, em meia dúzia de gráficos, a gente conseguia explicar tudo o que estava acontecendo com a empresa, né? Então, é a mesma coisa aqui. Você tem uma série de informações, você tem uma série de relatórios
Então, essas ferramentas que o mercado te disponibiliza vai justamente fazer isso, né? Vai organizar, você consegue analisar e depois você consegue emitir ali resumos que vão te auxiliar na hora de você tomar a tomada de decisão, tá? A grande dica aí, quando você estiver organizando tudo isso, é você separar essa documentação por situação ou por problema, né? Ah, eu tenho um problema no departamento financeiro, então tudo que se refere ao departamento financeiro, você separa. Ah, eu estou com uma determinada situação ali no departamento, no setor de estoque, por exemplo, então tudo que se refere ao setor de estoque você separa, tá? Dessa forma, você consegue estabelecer prioridade e vai solucionar o que for, claro, mais urgente dentro de todas as prioridades que você tem ali, tá bom? As ferramentas que existem no mercado, talvez vocês até conheçam melhor essas ferramentas do que eu, talvez vocês até trabalhem com essas ferramentas já, tá? Mas para quem não conhece, nós temos aí uma relação de algumas ferramentas, né? O Tableau, o Chartio, o Infogram, o RAW e o Google Charts, né? São ferramentas que podem te auxiliar na hora de você compilar todos esses dados. Antes da gente falar um pouco mais sobre essas ferramentas, nós falamos aqui sobre uma matriz, né? Uma matriz que ela vai priorizar as tarefas e tomar decisões. Lembra que lá atrás eu falei para você de priorizar, de tomar decisão, né? Que é importante você priorizar tudo isso? Pois quando você está fazendo o diagnóstico, está colhendo todas essas informações, uma série de informações que você tem, né? No mesmo momento, você está cheio ali de dados, de informações, você precisa compilar tudo isso, tá? Então, você precisa priorizar tarefas e também tomar decisões, tá? Então, existe aí a matriz de Eisenhower, né? Que é um jeito fácil de definir como priorizar as suas tarefas, de modo que as mais importantes não sejam deixadas de lado pelas que aparecem de repente ou que são urgentes, né? Sabe aquela história de que você está trabalhando, você está cheio de coisa para fazer, aí alguém bate na porta da sua sala, olha, eu precisava resolver isso aqui, você para resolver o negócio do cara, você continua trabalhando, toca o telefone, você para e atende o telefone, daqui a pouco alguém te chama para fazer alguma coisa, então, você está deixando de fazer uma série de coisas importantes para fazer as coisas que estão aparecendo e para as coisas que ou que são mais urgentes. Então, isso faz com que você deixe de priorizar tarefas e dificulte a sua tomada de decisão, tá? A ideia dessa matriz é que todas as suas tarefas possam ser distribuídas em 4 quadrantes com 2 eixos, um de importância e outro de urgência. E esses 4 quadrantes recebem um valor de 1 a 4 baseado na sua prioridade. Isso vai te ajudar bastante a saber o que é importante, o que é urgente, né? Então, como é que eu vou estabelecer prioridades? O quadro é basicamente, né, idêntico da análise SWOT, mas a concepção dele é uma concepção diferente, tá? Então, no primeiro quadrante, você tem o que é importante, e no segundo quadrante, você tem o que não é importante. Dentro do que é importante, você tem aquilo que é urgente, aquilo que eu preciso fazer, tá? E no outro quadrante, aquilo que não é urgente, mas que você precisa decidir, ok? Então, veja, a parte verde aqui de cima, o que é importante. Então, o que é importante e o que é urgente é aquilo que você precisa fazer, tá? E no outro quadrante, você tem coisas que não são urgentes, mas que dependem da sua decisão. No quadrante de baixo, você tem as coisas que não são importantes. A primeira delas é o que você pode delegar, ou seja, são coisas que você não precisa se preocupar. Você pode passar até mesmo para, nada contra, por favor, tá? Até fazendo aqui uma piada, né? Você pode até passar para o estagiário.
Você pode passar para o seu auxiliar, você pode passar para o ajudante, você pode passar para outra pessoa. E do outro lado, são coisas que realmente não são relevantes, não são urgentes, não são importantes, não são absolutamente nada. Basta você simplesmente deletar. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com todas essas coisas e fazemos aí uma grande salada russa, né? Eu sei, tá? Eu conheço, já trabalhei com pessoas assim, que têm uma grande, mas uma grande dificuldade de delegar, né? Então, você tem lá um relatório para montar, uma coisa super simples, para fazer no Excel, que qualquer pessoa consegue, que conhecendo uma planilha de Excel, consegue fazer o relatório, tá? Mas você não consegue delegar. Você não consegue passar para frente, tá? Então, isso atrapalha demais na hora de você estabelecer prioridades, vai te dificultar demais, você não vai conseguir trabalhar, tá? Então, você como um gestor, né, você como um consultor, como um analista, precisa realmente trabalhar dessa forma. E é claro que você também, de repente, você está fazendo uma consultoria dentro de uma empresa, você está levantando um diagnóstico, e você percebe que você tem uma determinada pessoa de um departamento que ele está totalmente enrolado dentro desse quadro aqui, né? Então, já puxa o fio da meada, né? Você fala, quando você for fazer o diagnóstico, para quem você for levar o resultado, você fala, olha, naquele departamento eu percebi, assim, uma pessoa que está sobrecarregada, tem muita coisa para fazer, etc e tal, e não consegue separar ali, né? O que é importante do que não é importante, o que pode ser delegado, o que não pode, o que eu preciso decidir, o que não preciso decidir, tá? Então, você pode utilizar esse quadro. E você pode utilizá-lo também na sua vida, no seu dia a dia, né? Se você está aí todo complicado com o seu dia a dia, com a sua agenda, etc e tal, monta esse quadrinho, né? Veja o que você tem de importante para fazer, veja o que não é importante, mas que depende de você decidir alguma coisa, né? Veja o que você pode delegar, o que você pode pedir para alguém fazer para você. E às vezes você tem uma série de coisas que, nossa, não vou nem ler a mensagem do WhatsApp, porque não é nada interessante, eu vou deletar, né? Por exemplo, delegar. Às vezes você tem contas para pagar, não precisa necessariamente você ir no banco pagar, ou você acessar o celular, pagar, não sei o que lá. De repente você pode pedir para alguém da sua casa fazer isso para você, né? Pedir para sua esposa, a esposa pedir para o marido, olha, paga isso, eu não tenho tempo, resolve isso aqui para mim, passa no correio, faz assim. Então são coisas que a gente pode ir delegando no dia a dia, né? Por exemplo, levar o carro no mecânico, você sabe que o carro está com problema, precisa levar no mecânico, né? Então, escreve num papel lá tudo que você está vendo de defeito no carro, né? Pede para alguém levar para o mecânico e fala para o mecânico, olha, pede para ele ler e me ligar, e de repente você conversa pelo telefone, ó, você leu a lista, faça isso, faça não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, de repente você não precisa estar lá, você consegue delegar, né? Então, igual aquela propaganda da televisão, desapega, né? Você vai conseguir trabalhar um pouco melhor, um pouco mais calmo, você vai conseguir respirar, você vai ver que você vai começar a produzir muito mais, os seus liderados, a sua equipe também vai produzir bem mais, né? Se cada um saber o que precisa ser feito, de que forma precisa ser feito, tá? Isso é importantíssimo. Você pode utilizar isso aqui, como eu disse também, dentro das empresas que porventura você precise fazer alguma coisa, até mesmo na sua empresa, tá? E aí, falando daquelas ferramentas que nós comentamos, né? As ferramentas aí de análise de dados que você pode utilizar e que estão disponíveis aí no mercado, que ajudam bastante, auxiliam bastante, né? Como eu disse, talvez vocês já conheçam algumas, ou todas, ou não conhecem nenhuma, então nós temos a oportunidade aqui, né? O Tableau Software é uma empresa norte-americana que recentemente ampliou aí os seus negócios para a América Latina, né? Qualquer um que saiba usar o Excel terá facilidade com esse software.
O Tableau Server permite compartilhar dados, relatórios e painéis com qualquer colaborador em sua empresa em apenas alguns minutos. Então, olha que bacana, né? Você trabalha com a planilha de Excel e essa planilha, ela é compartilhada rapidamente, tá? Então, vocês conseguem trabalhar, né? Compartilhar dados, compartilhar relatórios, painéis, muito rapidamente, né? Sem muita burocracia. O Chartio permite que você combine diferentes dados coletados e crie relatórios diretamente no seu navegador. Os arquivos, então, poderão ser convertidos em formato PDF e enviados por e-mail. Então, o Chartio ele vai combinar, por exemplo, aí, você tem aí um arquivo em Word, você tem um PDF, você tem uma figura em JPEG, enfim, uma série de coisas. Então, ele consegue compilar tudo isso, transformar tudo isso em PDF, né, converter em PDF, e mandar diretamente aí no e-mail, porque, venhamos e convenhamos, eu acho que vocês sabem disso, né? Mas vamos lá, vamos dar a dica, né? De repente você não sabe, mas é importantíssimo quando você estiver enviando algum tipo de, qualquer tipo de informação, ok? Por e-mail para alguém, nunca envie no formulário Word, né? Sempre converta o Word em PDF, tá? Por quê? Porque, de repente, a pessoa... não estou querendo prejugar ninguém, mas vamos dizer que eu não conheço a outra parte, a outra ponta, tá? De repente, essa pessoa pode pegar esse arquivo em um Word, alterá-lo, né? E dizer que você mandou aquela informação. E aí, quem é que vai dizer que sim e que não, né? Então, para que isso não aconteça, converta isso em PDF e envie em PDF. Por isso que, muitas vezes, quando você recebe alguma coisa, você está recebendo aí em PDF. E às vezes você fala, pô, mandou em PDF, eu precisava disso aqui em Word para fazer isso, para fazer assado, etc e tal, né? Mas é uma questão também de segurança. O Infogram, o próprio nome está dizendo, né? A definição mais comum de infográfico descreve-o simplesmente como uma representação visual de informações e dados. Um infográfico é uma ferramenta eficaz para apresentar dados e explicar questões complexas de uma forma que pode rapidamente levar a uma visão e melhor compreensão. Então, sabe aqueles gráficos que você faz ali no Excel, né? Você precisa montar a planilha do Excel, montar a coluninha, coluna A, coluna B, o XY, aquela coisa toda. Depois você vai lá, escolhe o gráfico, etc. Então, o Infogram, ele vai te fazer isso de uma forma muito mais rápida, além de ter uma representação visual muito mais bonita, né? Muito mais detalhista, porque também, venhamos e convenhamos, a impressão também tem a sua relevância, né? A forma que você está apresentando o relatório, isso também tem uma relevância muito grande, tá? Se você apresentar um relatório, já imaginou você chega numa reunião, e me desculpe se você já aconteceu isso com vocês, tá? Mas a gente está aqui só para dar um alerta, óbvio, né? Você já chegou na reunião e viu aquele cara entrar na reunião com as folhas de relatório, né? Com folha do A4 dobrado na metade? Aí chega na reunião, ele abre aquilo, passa a mão em cima e começa a falar, não sei o quê. Quer dizer, não existe coisa mais desagradável, né? Então é legal você levar o relatório ou as folhas para a reunião numa pastinha, né? Ou se você não tiver pastinha, com clips ou mesmo grampeado, mas tudo de uma forma limpinho, tudo arrumadinho, sem estar amassado, que mostra ali que você toma cuidado com as coisas, que você tem cuidado com as coisas. Tá? Depois nós temos o RAW, ou formato cru, é uma denominação genérica de formatos de arquivos de imagem digitais que contém a totalidade dos dados da imagem, tal como ela foi captada pelo sensor da câmera fotográfica. Né? Então, esse RAW ele é mais direcionado aí para arquivos de imagem. De repente, você precisa captar uma imagem ou alguma coisa. Né? Então, esse aplicativo ele vai tratar a fotografia, né, da maneira que ela foi captada, porque de repente você precisa da fotografia do jeito que ela é, sem tratamento algum, né? Vamos supor que você precise mostrar um cano furado, um buraco na rua, ou um defeito no carro, alguma coisa, você precisa daquilo naquela forma, do jeito que está. Né?
E muitas vezes com a câmera ou com o celular, sei lá, você não consegue ter aquela visibilidade, né? Aquela veracidade naquilo, naquela fotografia. Então, esse aplicativo, essa ferramenta vai tratar isso para você, tá? E depois você tem o Google Charts, que é um aplicativo do Google para realizar estatísticas de site, né? Para quem precisa colher informações na internet de concorrente ou de um determinado produto numa região, ou de determinado preço de alguma coisa, tá? O Google Charts vai te ajudar, né? Ele é de fácil uso para desenvolvedores de software de site, quem trabalha com isso. Usado em muitos campos com o Google Analytics. Pode-se usar com diferentes formatos, JSON, JavaScript, plugins que podem se integrar com várias linguagens de programação. Então, o mercado te oferece aí uma série de ferramentas, tá? Para te auxiliar na hora de você estar com um monte daquelas informações, aqueles dados, você precisa compilar tudo aquilo, né? Você precisa filtrar todas aquelas informações, então você pode se utilizar de todas essas ferramentas, de todas, de uma, de duas, aí você vai escolher o que realmente você precisa, tá? Terceiro passo, você vai identificar o problema. Bom, eu conversei com as pessoas, eu entrevistei, né? Recolhi uma série de documentos, depois eu utilizei as ferramentas, eu selecionei todas essas informações, esses dados, eu processei tudo isso, analisei tudo isso, e agora eu vou identificar o problema, né? Eu preciso identificar o problema, onde é que está o problema, eu preciso encontrar a raiz do problema, né? Então, depois de você analisar todas essas informações que foram relevantes, né, vai ficar muito mais fácil você identificar o problema se você usar uma outra ferramenta, tá? Então, nesse terceiro passo, como fazer um diagnóstico empresarial, é feita uma investigação aprofundada para saber quais são as causas das falhas e dos gargalos, né? Então, você agora vai identificar, né, onde é que está a falha, onde está o problema, onde está a raiz do problema, onde é que ele está se originando, né? E depois que ele se origina, quais são as consequências dele. Então, você vai trazer aí todo o rastro de tudo isso, tá? Então, você precisa de algumas ferramentas aí para tomar essa determinada decisão, tá? E uma dessas ferramentas que é muito usada, né, para a identificação do problema, e a gente já estudou ela aqui, é justamente o diagrama de Ishikawa, né, ou espinha de peixe, tá? Ou também o diagrama 6Ms, como também é conhecido. Então, o primeiro é máquina, tá? Muitos problemas são ocasionados devido ao mau funcionamento de uma máquina ou de um equipamento. A matéria-prima, seu problema pode estar relacionado à matéria-prima, e isso é muito comum, né? Porque a matéria-prima ela pode estar acarretando aí prejuízos significativos, porque de repente você escolheu mal o seu fornecedor, ou a matéria-prima que ele te enviou não era uma matéria-prima de qualidade, ou de repente você trocou de fornecedor, trocou de matéria-prima, tá? Às vezes a matéria-prima é uma matéria-prima boa de qualidade, mas ela precisa ter uma adequação ao seu produto, precisa fazer uma série de testes, né? Então, é importante nessa parte aqui de matéria-prima, em todos, né? Mas aqui na parte de matéria-prima, você ter um bom relacionamento com o seu fornecedor, tê-lo como parceiro, isso é também importante, é primordial, isso vai trazer benefícios para a sua empresa, tá? O problema pode estar também, por exemplo, na mão de obra. De que forma? Você tem um funcionário mal treinado, você tem um funcionário incapacitado para aquela situação, tá? Você tem um funcionário sem qualificação, ou um funcionário simplesmente desmotivado, né? Que pode prejudicar o andamento
das atividades, do cumprimento das atividades, tá? Então, tudo isso você precisa ir analisando, né? Essa parte aqui da mão de obra é uma parte também delicada dentro da empresa, né? Porque eu não vou dizer assim, dependendo do produto, porque todos os produtos que são fabricados são importantes. Não existe aquele produto mais importante na sua fabricação ou menos importante. Todos eles são importantes, tá? Ah, eu sei, você vai dizer assim para mim, não, mas na indústria química, eles estão fazendo remédio, ali o produto é mais importante do que qualquer outro. Não, para a indústria química, o remédio é importante, claro, mas, por exemplo, para uma indústria de janelas, a janela é mais importante, né? Então, se eu tiver um funcionário ali desmotivado, por exemplo, ele tanto vai causar um prejuízo na indústria da janela, como ele vai causar também numa indústria química, tá? É claro que aí existe a grande diferença, né? Ali eu estou mexendo com vidas e aqui eu não estou mexendo com vidas, né? Mas imagine uma janela caindo do 20º andar no chão, né? Vocês viram o que aconteceu lá com o botijão de gás. Então imagine uma janela caindo. Então tudo é relativo, tudo é onde eu estou, tudo é importante, tá? Os outros 3 é o meio ambiente. Eu também posso ter problema no meio ambiente relacionado aí ao ambiente interno, por exemplo, uma falta de espaço, né? O layout incorreto, uma iluminação que não está adequada, né? Cadeiras que não são adequadas, mesas que não são adequadas, tá? Ou externo, tá? Eu posso ter poluição, eu posso ter as intempéries aí, né? Por exemplo, chove, cai granizo, muito calor, né? Muito frio, enfim, aí você tem uma série de problemas de meio ambiente. Dependendo também onde a empresa está localizada, você pode ter uma série de problemas ali de meio ambiente. Medida, né? Como você costuma medir os processos da sua empresa, o que significa medir os processos da sua empresa? Tá? Medir, a palavra que medir significa como é que você mede a qualidade dos seus produtos, como é que você olha se o seu produto está saindo da forma correta, né? Qual é a qualidade do seu produto? Ele está saindo com qualidade, ele está sendo feito da maneira que realmente era para ser feito, tá? Então, segundo uma frase aqui de Deming, né, não se gerencia o que não se mede. Ou seja, você não consegue cuidar ou gerenciar daquilo que você não cuida. Não tem como, tá? Se você não cuidar daquilo, não adianta você fazer muita coisa porque você não está cuidando, né? Então, você precisa medir, você precisa gerenciar, né? Ao mesmo tempo, medir tudo isso. E, por último, você tem um método, né? Esse último aspecto aqui, observado no diagrama de Ishikawa, ele diz respeito aos problemas causados pelos métodos que a organização utiliza na execução de sua atividade. Então, de que forma, qual é o método que você está usando para uma determinada rotina? Sai do A, vai para o B, vem para o C, vai para o D. De repente está errado. Sai do A, vai para o B, tem que ir para o D, para depois ir para a letra C. Então, você precisa também entender toda essa rotina. Então, o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama aí dos seis M's, ou também conhecida como espinha de peixe, vai ajudar você bastante a detectar o problema, tá? Então, uma vez você colocando todas aquelas informações aqui que você identificou, né? Todas as informações. Então, você conseguiu traduzir para os 6 M's, conseguiu colocar aqui no diagrama de Ishikawa o que vai acontecer. Chegou a hora de você fazer a proposta de intervenção. Veja bem, é uma proposta, né? Você jamais poderá chegar na empresa e dizer, olha, é isso aqui que você tem que fazer, se você não fizer desta forma, não vai dar certo. Não, você está fazendo uma proposta, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o futuro, então nós temos que fazer tudo com muita calma, tá? Então, é aquilo. Muitas vezes a empresa fala assim, eu sei o que está de errado na minha empresa. Tudo bem.
mas não faz nada, então não adianta. Então, saber só o que está errado na empresa não basta. Você precisa saber o que está de errado na empresa e precisa agir, precisa fazer alguma coisa, tá? Então, você precisa se perguntar, o que pode ser feito para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Qual saída eu tenho para melhorar essa situação? Tá? Então, com base nessas informações, nas informações coletadas, nas análises que você fez, tá? Nas conversas que você teve, nas entrevistas, chegou a hora de você reunir a equipe de gestores da empresa, né? E propor, junto com esta equipe, soluções eficazes, capazes de corrigir o que quer que esteja impedindo o negócio da empresa de crescer. Tá? Você não pode chegar e dizer, olha, é isso aqui que vocês têm que fazer. Porque pode ter alguma coisa que você anotou ali que a empresa não tem condição de fazer por N motivos. Então, você não pode pressionar a empresa, você vai propor à empresa. Por isso que você vai reunir com os gestores, com as pessoas que te contratou, e vai dizer, olha, o que foi detectado foi isto, e a nossa sugestão, né, para a solução desses problemas é esta que está aqui elencada, né? Então, vamos discutir como nós vamos fazer isso, assim, assim. Porque, de repente, você percebe ali que um determinado departamento falta colaborador, faltam pessoas ali para trabalhar, tá? E nessa sua proposta de intervenção, você está dizendo ali, olha, precisam ser contratados 2 funcionários. E, de repente, a empresa, infelizmente, não tem condição de contratar, naquele momento, por exemplo, né? Contratar 2 funcionários. Ou precisa colocar uma máquina a mais na produção. Ela não tem capacidade financeira naquele momento para fazer aquilo. Então, ela precisa tomar decisão junto com o pessoal que levantou o diagnóstico. É claro que, mediante a sua proposta de intervenção, aquilo que você levantou, e a empresa dizendo que naquele momento ela não pode realizar aquela proposta, então você também vai dizer assim, olha, então você vai continuar com um problema, não vai resolver o problema, né? Então isso precisa ficar muito claro, porque ela acha que, não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos mudar. Não existe jeitinho, ou faz, tá? Então, vale lembrar também que essas medidas não serão implantadas e surtirão efeito de dia para a noite. Não é pastelaria, ok? Entre aspas, não é pastelaria. Precisa ter calma. Vamos implantar, vamos escolher as pessoas certas para efetuar essa implantação, né? Vamos acompanhar a implantação e vamos ver se tudo vai correr de forma certinha ou se nós vamos ter que aparar algumas arestas, né? Lembra do PDCA? Então, você planejou, você levantou tudo, né? Você agora vai dirigir, você vai escolher as pessoas para o desenvolvimento das tarefas, essas pessoas vão desenvolver, então você vai ali estar controlando as pessoas, o controlar aí é de verificar de que forma aquilo está sendo feito, se está sendo feito da maneira que foi proposta, se está surtindo o efeito esperado, né? Se tiver surtindo o efeito esperado, bacana, legal, deu tudo certo. Nem sempre isso acontece, claro, né? Mas se não tiver, nós vamos fazer ali algumas mudanças, aparar algumas arestas, alguns ajustes, vamos novamente no ciclo, vamos continuar efetuando a implantação, né? Mas isso precisa ficar claro também que não vai acontecer do dia para a noite, ok? Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?